de volta com Revista Médica e hoje temos o prazer de contar com o Dr. Áttilis, que é hemodinamicista, cardiologista. Bom dia, Áttilis. Bom dia, Lineu. Prazer participar novamente aqui do seu programa. O prazer é todo meu. Nós sabemos, telespectador, que desde que nós nascemos, nós começamos a morrer. Nós começamos a, por assim dizer, degenerar. Sem ser pessimista, é um processo que nós podemos, com uma série de condutas saudáveis que o nosso programa tenta sempre sublinhar, fazer adiar. Podemos tomar condutas que previnem as doenças. E um dos processos que frequentemente causam a morte no ser humano é a aterosclerose, não é isso, Áttilis? Isso. Quando começa a aterosclerose? Por volta dos 20, dos 30, dos 40 anos? Bom, Lineu, a aterosclerose é a formação de placa de gordura no vaso, né, na artéria. Essa formação de placa de gordura, ela começa desde o nascimento, você começa a formar, a depositar essa placa de gordura na parede da artéria. Só que a manifestação clínica dela vai depender do local que está acumulando e da intensidade desse acúmulo de gordura. Então, essa aterosclerose, ela pode acontecer na artéria renal, na artéria do coração, na coronária, na artéria cerebral. Então, a deposição de gordura, a aterosclerose, ela começa desde a infância, mas a manifestação clínica dela pode acontecer, né, mais tardiamente, com 20, 30, 40, 50 anos, dependendo do local e da intensidade de acúmulo aí de gordura, né, da aterosclerose. O telespectador assíduo do nosso programa sabe que nós temos artérias no nosso corpo, que são tubinhos, que são mangueirinhas, que levam o sangue rico em oxigênio para os tecidos. E nós temos veias, não é isso, Áttilis? Que são outros tubinhos mais elásticos, mais complacentes, que por seu turno trazem o sangue que já passou pelos tecidos, cujo oxigênio já foi aproveitado, portanto é um sangue venoso, rico em gás carbônico, que volta dos tecidos, vai para o coração e passa pelos pulmões para ser reoxigenado. A arteriosclerose é um processo das artérias, Isso, não é isso? Das artérias. Não das veias. Das artérias, justamente. E, como você também disse, vão se acumulando placas de colesterol, cálcio, fibrina, que vão fechando gradativamente a luz, o buraquinho ali do vaso, não é isso? Isso. E com isso, se o processo se tornar bastante conspícuo, bastante importante, o vaso pode se ocluir. Isso. É a trombose arterial. Isso. Então a gente precisa diferenciar bem, porque você tem a aterosclerose, a placa de gordura, e como nós falamos, você pode manifestar uma doença de acordo com essa obstrução, tá? Mas você também tem o rompimento dessa placa de gordura, formando a aterotrombose, que aí no caso você tem a placa de gordura junto com o coágulo, que pode levar ao fechamento desse vaso. Então você tem um tubinho ali, telespectador. Se quiser focalizar a minha mão, por favor. Minha mão, isso. Dentro desse tubinho vai crescendo, não é isso, Áttilis? Isso. Uma placa de gordura que vai fechando o tubinho. Um belo dia, essa placa pode ter um sangramento dentro dela mesma e o tubo fechar. Isso é a aterotrombose. Aterotrombose. Quando isso acontece nas coronárias, que são as artérias que nutrem o coração, você tem um infarto do miocárdio. Isso. Isso pode acontecer em qualquer área do organismo que tem artéria. Por exemplo, no cérebro você tem um acidente vascular encefálico, o AVC isquêmico, que todo mundo conhece como derrame. Isso. Pode acontecer nos rins, no intestino. Isso. Na parte do coração, essa doença aterosclerótica coronariana, ela pode manifestar de algumas formas, Lineu. Então, ela pode manifestar como angina, como infarto e como morte súbita, tá? Então, em geral, a angina é aquele quadro que o paciente anda, dá dor no peito. O infarto é aquela dor forte, uma dor mais duradoura, associada, né, à transpiração fria, né? E a morte súbita também é uma manifestação dessa doença aterosclerótica na coronária. Em geral, o quadro estável, o quadro crônico, né, a angina estável, ela é decorrente dessa aterosclerose. Num determinado momento, há a ruptura dessa placa de gordura e aí nós temos uma fase aguda, nós temos a fase de instabilização, que aí é o infarto, ou angina instável. Infarto, então, é quando o músculo começa a morrer porque o sangue não está chegando apropriadamente ao mesmo,
falta oxigênio, as células vão se necrosando, morrendo. Justamente. Isso é um infarto. Isso é um infarto. E a angina seria o prenúncio, seria o sinalzinho amarelo, o anúncio de que o infarto pode acontecer. Por exemplo, o indivíduo tem uma placa aí obstruindo 80%, 90% de uma coronária, da artéria do coração. Em repouso, quietinho, ele não tem sintoma, ele não sente nada. Mas quando ele anda, o coração bate com maior força, maior velocidade, o consumo de oxigênio se acentua, aí aquela oferta de sangue se torna insuficiente para nutrir o tecido, dói, aquela dor intensa, muitas vezes com sudorese, palidez, o indivíduo para de fazer o esforço, a dor passa. E isso é um sinal importante de que o indivíduo pode infartar. Isso. Veja, você definiu bem, Lineu, angina, né? Com obstrução. Uma obstrução que não é total, causando esse sintoma, essa dor associada ao esforço. O que a gente tem que ficar atento é porque a doença coronariana, a sua história natural, ela tem uma mortalidade baixa, se ela estiver estabilizada, se tiver um teste ergométrico normal, mas em determinados momentos de instabilização, essa mortalidade aumenta muito. Então, esse paciente que tem dor precordial apenas quando anda, que ele está medicado, que para de ter dor, ele tem uma mortalidade. Quando ele interna com a aterotrombose, essa mortalidade, ela modifica muito. Aumenta muito. Então, quando você tem uma angina instável, que o paciente tem uma mortalidade 1, 2% ao ano, e ele instabiliza, ele passa a ter uma mortalidade de 5, 7, 8% em 2 semanas. Eu me lembro do saudoso Bussunda, né? Membro lá do Cacete Planeta, lá da Rede Globo, que estava lá na Alemanha, se não me engano, numa das Copas do Mundo, brincando de futebol. Segundo constam as notícias, né, um assunto de domínio público, ele teve uma dor forte no peito, não quis ir ao hospital, segundo me informaram, e aí, não, deixa, se melhorar eu não vou. E assim ele morreu logo em seguida. Se ele tivesse procurado o hospital logo em seguida, provavelmente ele estaria vivo. Ô Lineu, a dor no peito, né, o paciente com dor no peito, ele tem que ser avaliado por causa disso. Por quê? Porque nós temos que excluir que nós não estamos diante de um quadro de infarto, que a mortalidade aumenta muito, conforme a gente já falou. Então, assim, essa manifestação, quando tem a instabilização, ele começa a apresentar essa dor em repouso, dor precordial em repouso. E sempre que o paciente chegou com dor no peito, ele tem que excluir causa de doença aterosclerótica coronariana. Temos um telefonema do Antônio. Olá. Bom dia. Daqui a pouquinho ele tenta de novo. Isso é fundamental, telespectador, que nós todos entendamos. Dor no peito precisa de investigação. Claro que existe uma miríade de possíveis causas de dor no peito, desde dores musculares, problemas no próprio pulmão, problemas no pericárdio, que é a membrana que envolve o coração, problema na aorta, que é uma artéria, mas nunca podemos nos esquecer da possibilidade de isquemia no miocárdio. E se você, telespectador, tiver uma dor no peito, principalmente se for uma dor importante, com sudorese, palidez, náuseas, uma dor que vem para o pescoço, para a mandíbula, uma dor que vai para as costas, ou mesmo que vai para o braço, que vai para a área do estômago, ou mesmo que não vá para esses lugares, mas que já aconteça nesses lugares, sobretudo se for uma dor durante estresse ou durante esforço físico, isso pode ser uma angina, que é um sinal, é um sinalzinho amarelo. Pode infartar. Se você for rapidinho a um pronto-socorro, você pode ser salvo, não é isso? Isso. Assim, a dor no peito, ela sempre tem que ser avaliada. Só que nós temos condições diferentes, situações diferentes. Então, nós temos aquele paciente que está com dor aos esforços, tá? Esse paciente, geralmente, ele é avaliado em consultório. Ele passa por alguns tipos de exames que conseguem prever, né? Ou ver se tem doença coronariana. O paciente com dor em repouso, dor duradoura, esse é diferente. Geralmente, esse é avaliado em pronto-socorro. Veja, é possível um paciente que faz exercício, que joga futebol, joga tênis, não sente nada e um belo dia apresentar um infarto e mesmo ter morte súbita, sem nenhum sintoma premonitório, sem nada que o avise da iminência da doença? Lineu, pode. Hoje a gente sabe que 90% dos casos de infartos estão associados a fatores de riscos modificáveis, tá? Conhecidos e modificáveis. Então, o que acontece? O tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, tudo isso está associado. Então, o fato dele fazer
atividade física, não impede que ele tenha doença aterosclerótica coronariana, tá? Mesmo porque ele pode ter outros fatores de riscos que também aumentam a chance de ter doença coronariana. Então, o fato de fazer exercício físico não impede que esse paciente tenha doença da coronária, tá? Ele pode manifestar sim com angina, com infarto ou mesmo com morte súbita. Então, mesmo o indivíduo que corre, por exemplo, 30 minutos todo dia na esteira, não sente nada, ele pode ter uma doença coronariana? Ele pode ter uma doença coronariana e é importante lembrar sempre que esse paciente que começará a fazer esse tipo de atividade, ele deve passar por avaliação, principalmente se ele tiver alguns dos fatores de risco, se ele for diabético, se ele for hipertenso, se ele for dislipidêmico, né, se tiver alteração de colesterol no sangue. Então, esse paciente precisa de ser avaliado antes de iniciar uma atividade física mais vigorosa. Então, vamos aproveitar, Atiles, e falar dos fatores de risco, ou seja, os fatores que predispõem à arteriosclerose e, inclusive, ao infarto do miocárdio, ao acidente vascular cerebral isquêmico, à obstrução da artéria. Vários deles você citou. Fumar é um perigo. O tabagismo, né, fumar, talvez seja o fator mais importante. E às vezes as pessoas não sabem o seguinte: o tabagismo está associado, ele aumenta a chance de doença coronariana em 2 a 3 vezes. Tá? Só que, à medida que você fuma mais, você aumenta essa chance. Quanto maior o número de cigarros, maior a chance. Quanto maior o número de cigarros, maior a chance. E aquela história de fumar e não tragar é bobagem. É bobagem. É bobagem. Fumar é fumar. Fumar é fumar. E se você, por exemplo, o paciente que chega a fumar 3 maços por dia, ele aumenta em 900% a chance de ter doença coronariana. 9 vezes mais. Tá? Então, é importante conhecer esses dados. Né? Obesidade. Obesidade também é um fator de risco. Mesmo que o colesterol e o triglicérides, que são as gorduras do sangue, estejam em níveis normais, só o fato do indivíduo ser gordo, principalmente se ele tiver gordura abdominal, barrigão, isso aumenta o risco de doença coronariana. Isso, a obesidade está associada também à doença coronariana. É importante que, falando um pouquinho da história, né, da medicina, o que acontece? Antigamente as pessoas morriam de infecção ou desnutrição, né, antes da Revolução Industrial, enfim. O que aconteceu? Com a melhoria, né, de salário, de qualidade de vida, você teve menos desnutrição e com o conhecimento sobre antibiótico, deixou-se de morrer mais de infecção e começaram a aparecer outros problemas, com a doença cardiovascular no início do século XX. O que acontece, Lineu? De acordo com o local que você está, você tem uma fase de desenvolvimento. Então, hoje os países em desenvolvimento, eles já apresentam queda da mortalidade por doença cardiovascular pelo controle desses fatores de risco e por melhoria na terapêutica. Nós estamos ainda em aumento nos países em desenvolvimento. Por quê? Porque nós estamos fazendo mais diagnóstico, mas nós não conseguimos ainda controlar os fatores de risco. Eu te digo isso por quê? Porque agora começa a se ver, já que a gente está falando de obesidade, que alguns dos países desenvolvidos, eles já começam a ter uma outra fase muito associada com a pandemia de obesidade. Então, aqueles países que já estavam diminuindo a mortalidade por doença cardiovascular, já começam a aumentar a sua mortalidade, porque a pandemia de obesidade está associada a diabetes mellitus tipo 2, com dislipidemia e doença coronariana. E é até quase paradoxal que a civilização, um termo até certo ponto controverso, que é ser civilizado, né, aumente a abundância de alimentos, o conforto da vida, mas aumente também a obesidade, o sedentarismo, as pessoas menos e menos fazem exercício físico, e isso, claro, aumenta o risco de doença cardiovascular. Né? Temos um telefonema da Ione. Alô, Ione? Queria fazer uma pergunta para o doutor. Oi, pois não. Eu estou sentindo muita dor nas costas e no peito e sobe para a nuca. E eu tenho pressão alta e faço uso de álcool todos os dias. Obrigada, um abraço. Desculpe. Álcool, cerveja. Ah, sim, sim. E está com dor nas costas? Isso. Onde que é a sua dor? É mais acima, perto do pescoço, mais abaixo? Acima. Mais acima. Aqui? Uhum. Obrigada, um abraço. Obrigado a você. Existe o risco de ser uma dor de origem isquêmica do coração? Entendeu? Você tem a dor típica,
aquilo que a gente comentou, uma dor em aperto, de forte intensidade, ela não é bem localizada, irradia para o braço, irradia para a mandíbula, associada à sudorese. Isso é uma dor típica, tá? Típica de falta de oxigênio no coração. De oxigênio. De isquemia do coração. De isquemia. Mas a doença coronariana, ela pode manifestar com outros tipos de dor. Ou sintomas diferentes da dor no peito. Ela pode manifestar com falta de ar, ela pode manifestar com dor epigástrica. Então, a dor no peito tem que ser avaliada. Mas outros sintomas, em determinados tipos, assim, principalmente em mulher idosa, obesa, de baixa estatura, diabético, pode manifestar de forma diferente que não seja a dor precordial. Então, paciente com fatores de risco, ou com dor, ou com outros sintomas importantes, ele precisa ser avaliado. Essa dor que ela citou nas costas, aparentemente, não lembra uma dor típica, né, de angina isquemia, ou de coração. Tá? Sim. Mas precisa ser investigada, ainda mais que você citou, Ione, que você ingere bebida alcoólica todo dia. O etilismo imoderado, o uso excessivo de bebida alcoólica, também é um fator de risco para infarto. O etilismo, Olineu, é o seguinte: recomenda-se que o álcool em quantidade leve a moderada, ele possa ter um fator protetor em termos de doença coronariana, tá? Só que o que acontece? É sempre muito difícil estimular esse paciente a fazer uso. O que é quantidade leve e moderada, né? O que se recomenda é de 30 gramas, né, por dia para o homem, 15 para a mulher. De quê? De álcool. De vinho? Então, aí não, ou vinho ou cerveja. O que daria isso, daria por exemplo, drink, traduzindo em cerveja? Em cerveja, uma cerveja. Uma cerveja ou 2 latinhas. Tá? Só que a gente não orienta. Por quê? Isso é para aquele paciente que não teve ainda doença coronariana ou doença cardíaca. Tá? Quando ele faz uso de leve a moderado, ele pode ter um efeito protetor. Tá? Às vezes a gente pega um paciente que já tem doença na coronária ou tem doença cardiovascular e pergunta: doutor, eu posso beber? Então, esse paciente é diferente, ele já está diante de uma alteração funcional, alteração anatômica. Então, a gente não estimula esse... Mesmo porque o álcool diariamente pode levar o paciente a vício, não é? Justamente. A começar a ingerir quantidades progressivamente maiores de bebida alcoólica. E aí ele vai lesar o coração. Sem falar de outras doenças inúmeras que o álcool pode trazer. Inclusive, tivemos aí o falecimento recente do jogador Sócrates, né? Que faleceu conhecidamente por uma cirrose hepática desencadeada por álcool. Então, cirrose pode ser desencadeada por alcoolismo, outras doenças tantas. E o álcool por si só aumenta a gordura abdominal, engorda para chuchu. O álcool é calórico, né? Então, telespectador, tente beber só um pouquinho no fim de semana, sem exagero, né? O que a gente fala é o seguinte: esse consumo de álcool deve ser leve a moderado e constante. Mas justamente por isso que você falou, a gente não recomenda, porque está associado a outros problemas, inclusive cardiomiopatia. Cardiomiopatia alcoólica, que é uma outra doença do coração, não ligada à isquemia, mas ligada diretamente ao álcool, né? Isso. Então é melhor beber só um pouquinho com os amigos fim de semana e olhe lá, sem exagero, né? Temos um telefonema da Fernanda. Oi, Fernanda. Bom dia. Tudo bem? Oi, tudo bem? É a Fernanda, sua aluna. Oi, Fernanda, minha aluna. Como é que você tá? Joia. Deixa eu te falar. A minha avó fez uma cirurgia de Fernanda, só um instante. Você é a Fernandinha do 5º período? É. Lá do Prata. Isso. Agora eu sei qual é a Fernanda. Lineu, a minha avó colocou um stent há 3 anos e desde então ela sente uma dor precordial contínua, assim, todos os dias. Só que quando ela faz exercício físico, essa dor desaparece. E ela já voltou no cardiologista, já foi em outros, mas nenhum acha se tem relação ou não com a cirurgia. Será que o doutor, seu convidado, tem como falar pra gente alguma coisa sobre esse assunto? Claro, muito obrigado, Fernanda. Um beijão pra você. Fernanda, é o seguinte: o paciente que passa por angioplastia, ele faz angioplastia, porque a gente sempre conversa, Lineu, e explica para o paciente que quando você descobre a doença coronariana e faz angioplastia, você não cura a doença coronariana, tá? A doença coronariana, ela não tem cura, ela tem controle. Então, quando você faz essa angioplastia, e foi feita há 3 anos, você melhorou o fluxo coronariano, mas não impede de formar placa de gordura novamente, aquilo que a gente comentou de aterosclerose. Qual a forma de avaliar se essa dor precordial é ou não
né, do coração, nós temos alguns exames que a gente pode lançar a mão. No caso, a gente pode fazer cintilografia, né, e ver se tem isquemia. Se na cintilografia não der isquemia, provavelmente essa dor precordial não é de origem coronariana, tá? Além da cintilografia, né, eu não sei se ela chegou a repetir o cateterismo. Se você repete esse cateterismo e vê que tem lesão discreta a moderada, a gente pode também lançar a mão de outros exames no laboratório de hemodinâmica que nos ajudam a mostrar, a definir se essa dor precordial é coronariana ou não. Então, para elucidar melhor isso, a gente precisa saber se ela fez cintilografia ou não. A cintilografia mostrou isquemia, né? Nós precisamos saber desse dado. Agora, há outros exames também que a gente pode fazer para saber se essa dor está associada ou não. Nós já tivemos aqui o nosso grande amigo Jorge, Dr. Jorge Calapodopoulos, que faz cintilografia em Uberaba de forma muito bem realizada, não é? Que mostrou que é uma cintilografia. O que é uma cintilografia? Cintilografia é um exame que você avalia a parte funcional, né, do coração. E como? A gente da hemodinâmica, a gente vê a parte anatômica, a gente vê a coronária, né? A cintilografia não. A cintilografia, ela vê a repercussão dessa falta de sangue. Ela vê a repercussão dessa obstrução. Então, a cintilografia, ela vai ver se falta ou não irrigação para o músculo. E ela aponta essa área de isquemia, de falta de sangue. Uhum. Temos mais um telefonema da Tânia. Bom dia, Tânia. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, Tânia. A minha pressão normalmente é baixa do pé frio, tá? 12/8, excelente, às vezes até um pouquinho mais baixo. Só que anteontem eu levantei já com uma dor na nuca, assim, uma dorzinha na cabeça. Aí eu medi de manhã, ela já estava 13/8, assim, já estava querendo subir. Quando foi depois do almoço, eu senti assim, uma pontada em volta do olho e assim, em sentido testa, do olho direito, uma pontada que foi aumentando, esquentando o olho, parecia que ele ia saltar o olho, e foi aumentando. Aí eu peguei, julguei que era do estômago, tomei uma coisa para o estômago, né, para soltar gases, para ajudar, e fiquei, assim, tentando achar uma solução para aquela dor, e desorientada também, porque, assim, aí foi medir minha pressão, que eu tenho um aparelho em casa, porque meu pai hipertenso, minha mãe hipertensa, aí eu fui medir minha pressão, ela estava mais de 16/10, então isso me preocupou muito, eu queria saber se tem alguma possibilidade. Aí eu fiz uma coisa que talvez vocês nem aconselhem. O meu marido, ele toma um medicamento para pressão, e a ideia dele na hora, a angústia, foi me dar um comprimido do dele, para poder a pressão abaixar. Ele ficou muito preocupado, minha pressão nunca chegou a isso. Aí ele me passou o remédio, foi o que ajudou, que passou meia hora, ela estava 10/6. E foi o que acalmou minha dor. Eu queria saber se há a possibilidade de um início de derrame nisso aí que eu senti. Quantos anos você tem, Tânia? Eu estou no celular, tá? Tudo bem. Quantos anos você tem, Tânia? Eu, 45. E o aparelho com o qual você aferiu sua pressão é digital? É digital, é pulso, né? E assim, ele dá resultado sempre certo, porque meu marido acompanha com ele, então o resultado é sempre... Eu vou desligar porque eu estou no celular, mas eu vou ficar assistindo, como sempre eu estou assistindo vocês. Parabenizo, viu? Um abraço, ficam com Deus. Obrigado para você, obrigado. Então, Atilis. A gente precisa diferenciar algumas coisas em relação à hipertensão arterial, tá? Então nós temos sintomas, né? Que são sintomas de alarme, que também precisam que o paciente também precisa de procurar o pronto atendimento. Então, a gente precisa de ver, teve alteração de nível de consciência, perdeu a força, né? Teve dificuldade para falar. Então, esses sintomas, ela tem que ser avaliada. Como a gente falou da dor precordial, esse tipo de sintoma o paciente tem que ser avaliado também. Em relação à pressão, a gente sabe que a pressão alta, acima de 14/9, em longo prazo, ela
aumenta a chance de doença coronariana, de AVC e tudo. E o aumento muito importante dessa pressão pode causar também acidente vascular encefálico, né? Que é o derrame, que é o né? derrame, O AVC. que é o derrame. Então, assim, é importante que a gente oriente no sentido de quando aumenta a pressão, você tem que passar por uma avaliação. Por quê? Porque caso ela faça a utilização de uma medicação inadequada, ela pode diminuir muito a pressão e aí sim cursar com a isquemia, né? Então, aparentemente ela não teve sinais que faça lembrar um derrame, mas isso é importante que seja avaliado, né? Que esses sintomas sejam avaliados e tomar cuidado na utilização de medicação que pode piorar o quadro. Às vezes um quadro benigno de uma dor superficial, ela vai e utiliza a medicação inadequada e isso pode cursar sim com uma isquemia importante. Tânia, pressão alta, ao contrário do que as pessoas imaginam, raramente causa dor de cabeça, não é isso, Átila? Isso. Pressão alta causa dor de cabeça quando ela sobe muito acima da pressão arterial média a qual o indivíduo está acostumado. Então, dor de cabeça muitas vezes cursa com um pequeno aumento da pressão porque a própria